Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 17 horas e 8 minutos do dia 22 de dezembro de 2018. Não, 2020. Por que eu botei 18 aqui? Então, se alguém perguntar o que tem nessa xícara, falha. Eu não digo, não revelo. Se alguém perguntar o que tem na xícara branca, eu não revelo. Não revela. Deve ser. Essa aqui tem água. Ou a gente tem que ser politicamente correto hoje em tudo, né? Negócio sério. Algumas pessoas já me disseram assim: você é egoísta. Como eu conheço a origem da palavra, eu dou muita risada, porque eu digo, poxa, isso para mim não quer dizer absolutamente nada, né? Porque eu vou juntar a raiz do termo, a raiz etimológica, e é o sentido que Freud quis dar, né? Porque Freud é que patenteou essa ideia de ego, né? Você vai explicar agora como é que isso aconteceu, como psicanalista. Foi a tradução inglesa que ele revisou, né? Então, como é a tradução revisada pelo autor, é até considerada a tradução, é considerado o texto original. Tá, ele usou originalmente o termo em alemão. Em alemão era o Ich. Ich quer dizer eu, literalmente. Sim, literalmente. Ich bin ein Berliner. Como meus pais... Kennedy disse, né? Eu sou um berlinense. Como meus pais falavam alemão, às vezes aproveitava do fato dos filhos não falar alemão para, quando eles queriam contar algum segredo entre eles que as crianças não podiam saber, eles falavam alemão, eles tinham essa vantagem. Então eu Quero um incentivo para vocês aprenderem alemão. Não, mas a gente nunca usou incentivo. É impressionante isso. Mas, enfim. Tá, mas aí virou ego, porque o ego é o eu em latim, né? É assim, em alemão, os termos era ich, que é eu, né? Es, que é o pronome neutro, né? Que aí nós não temos as palavras dentro, mas, por exemplo, Mädchen é es. E o Über-Ich, que é o super-eu, vamos dizer assim. Em inglês, saiu uma tradução que o próprio Freud foi revisando, da Standard Edition, né, que é considerada, ainda que seja em inglês, que não era a língua natal do Freud, mas ele entendia bem inglês, é considerada uma edição original. Que nem eu tenho aqui uma versão em francês agora não vou conseguir achar aqui porque eu estou meio amarrado. Sim, não, tranquilo. Mas eu tenho uma edição em francês do Capital, do Marx, né, que é considerado também edição original porque o próprio Marx revisou. E aí, nessa edição em inglês, eles utilizaram uma técnica meio ultrapassada de colocar os termos em latim para dar uma cara de científico, né, que nem nome científico de animal, que imita a forma latina, né. Então, ficou, no lugar do ich, que é eu, traduzindo diretamente, ficou ego, e não I, em inglês, né? No lugar do es, ficou it, que é um pronome neutro também, que se usa para coisas, né? Então, he, it e she, né? O it seria um neutro, né? E, na verdade, não é bem um neutro, porque é um neutro para coisas ou animais. Talvez venha a ser usado aí pela questão dos pronomes, como tu quer ser chamado para os que são não binários. Ideologia de gênero. Iberich, que seria super-eu, ficou como super-ego. Bom, eu quero fazer uma distinção, Regis, entre a pessoa chegar e dizer você está sendo egoísta, ela está querendo dizer, você não está compartilhando comigo o que eu gostaria que você compartilhasse. Você não está dando para mim o que eu gostaria que você desse. E aí essa acusação vaga, esse dedo acusador egoísta, como se isso fosse o fim do mundo. Isso é uma coisa, tá? O uso popular do termo egoísta, ego, egoísta, tá? Você só pensa no seu próprio ego e tal, coisa assim, com essas frases comuns que não querem dizer nada além de uma insatisfação com o que está recebendo do outro, que gostaria de receber. Com o que Freud faz do id, ego e superego. Eu me impressionava muito com isso, porque eu, quando era novo, eu li muito psicanálise na adolescência, eu adorava, né? Li Jung, li todo mundo, né? Eu devorava livros na adolescência.
E aí adorava esse tema da psicanálise, levava isso a sério. Né? Hoje eu não levo mais tão a sério. Quem, quem lê meu Evangelho segundo a Filosofia vai ver o que eu penso da psicanálise, né? Como as correlações que a psicanálise tem com o cristianismo, né? Com a evolução do cristianismo, com a filosofia cristã, o aconselhamento cristão, principalmente, né? O diretor espiritual, tem muita correlação aí. Sem contar, claro, o divã com a opção auricular, que ali está escrito, né? Basicamente. Embora não fosse dessa tradição. Não, mas ele não fosse da tradição, mas eu faço um capítulo para Freud no livro, né, com o capítulo da sexualidade, em que eu digo que Freud era um judeu que como Jesus, ele contestava certas tradições do judaísmo, né, mas não tirava a condição de judeu, que Jesus também não tira, e ele criou linguagens e símbolos que marcaram o seu tempo e o tempo vindouro, né, como Jesus. Quer dizer, que se você pega muita coisa de Freud hoje, você usa na linguagem coloquial, como você pega do Evangelho e usa na linguagem coloquial, a partir da primeira pedra que a gente estava falando no programa. Então, eles são judeus criadores de símbolos, né? Os dois, né? Judeus criadores de símbolos, de simbolismos. Né? E um desses símbolos é o id, a distinção id, ego e superego. Eu, claro, não gosto de utilizá-la, não utilizo para coisa assim. Mas eu gostaria de colocar da seguinte forma, como eu vejo isso, né? Naquela distinção que a gente já fez aqui em outros programas entre desejo e vontade, né? O id seria o desejo na sua forma bruta, que não nos é dado a conhecer, ou que nós podemos até investigá-lo dentro de nós, né? De onde vem, de qual a raiz do nosso desejo, mas que nós não podemos afirmar categoricamente, olha, o nosso desejo é composto disso, daquilo. Não é uma substância que a gente possa dar a composição exata, uma tabelinha e tal, ó, nosso desejo nasceu aqui e tal, a influência de tal fator foi 75%, a outra, né? Não dá. A vontade não, a vontade já é alguma coisa que você pode trabalhar mais, pode descrevê-la melhor e compreendê-la melhor, que seria o ego, né? Corresponderia ao ego. E o superego seria a moderação da vontade, né? A superego é a moderação da vontade, que ela vem do exterior, evidentemente, as regras exteriores, a civilização, que o próprio Freud dizia que a civilização quase que infelicita as pessoas, essas regras, regras, porque impedem ela de se realizar naturalmente, de cumprir todos... Um excesso de regras. De cumprir todo o roteiro de suas vontades e desejos, né? Então, essa castração que vem de fora, né? Essa imposição, e a imposição que vem de dentro, seja por questões éticas que vão sendo trabalhadas, também tem que ver como é que elas foram construídas, essa ética dentro do indivíduo, e por questões de prevenção moral, ou seja, de amor à própria honra, aí na visão de Schopenhauer, né? Você tem apreço à própria honra, à própria reputação, e aí você tem, poderia chamar de superego, que é uma... Bom, o Marco Aurélio, o Aurélio, né, no meu caso aqui, porque quem não sabe, eu sou Marco Aurélio, não veio o caso. Meu filho é que... Marco Aurélio Schomer. É que meu filho é homônimo, então ele ficou com o Marco e eu fiquei com o Aurélio. A gente fez uma divisão em casa, por isso eu sou Aurélio. Mas enfim, tipo assim, o Aurélio disse para si mesmo, Aurélio, segura a onda aí, né? Não faz isso, porque isso aqui vai pegar mal, isso aqui não é legal, isso aqui não é justo, isso aqui, enfim, você não deve fazer isso, não vai te fazer bem, e aquela coisa toda. Agora, egoísmo no sentido de amor próprio, né? Ego no sentido de... é muito bom, qualquer um vai dizer que ter amor próprio é um sinal de saúde mental, inclusive, né? Um amor próprio, digamos assim, não abusivo, evidentemente, não narcísico ao ponto da paranoia, enfim, daquela personalidade que se acha demais, né? Enfim, mas um amor próprio razoável é interessante, é uma coisa faz muito bem. Sim, eu não sei agora as suas considerações como psicanalista dessa minha visão de fora do que seja essa divisão id, ego e superego e do que seja o ego nessa divisão. É que a tua crítica ela é muito externa à psicanálise, a rigor, né? E o problema do ego na psicanálise
é que ele não é o centro consistente da vida psíquica, né? Ele é uma parte pequena que tem pouca capacidade de ter coisas ao mesmo tempo e uma grande fragilidade ante a conteúdos conflitantes, né? E aí tende a expulsar uma parte mais conflitante, que vai criar, então, o inconsciente. O inconsciente em Freud não é só o que tu não sabe, é algo que tu não apenas não sabe, mas tu não quer saber e não quer que te contem, né? É uma coisa que tu repudiaste, que tu afastaste, que tu renegaste, que tu tentaste afastar da consciência. Que tu, no caso, automaticamente o ego, como uma espécie de instância, né, tenta se livrar desses conteúdos tensos. Mas eles continuam valendo, ou seja, não é porque não está na consciência que não continua pegando, vamos dizer assim. Então, digamos assim, tu sente atração pela tua prima, pela tua cunhada, aquelas coisas lá do Nelson Rodrigues, né? Supondo que estão, seja que estão nos meus romances, recomendo, Memória de Golpista, meu romance está aqui no canal, é a história de um cunhado canalha. E então, se o cara é muito santarrão e ao mesmo tempo um tanto priáprico, né? Ele vai ter que negar para si mesmo, ele não vai conseguir suportar esse conflito entre o imperativo do superego, do tipo, respeita a tua cunhada ou a tua própria esposa, né? Com o fato de o Iri diz, mas é muito gostosa, né? Então esse conflito ele tende a ser resolvido, digamos assim, da maneira mais simplificada possível, uma espécie de negação da realidade subjetiva, né? Isso na neurose, né? Então o neurótico, ele acha, é uma pessoa, vamos dizer assim, um sujeito que acredita que está no controle da situação, que ele é racional e que ele é racional, ele é moral, né? E portanto ele pode se controlar. E ele não consegue lidar, vulgarmente ele não vai conseguir lidar bem com o fato de que, por um lado é errado, mas por outro lado eu quero. O que o Freud argumenta, que pelo menos ali naquela cultura da virada do século XIX para o XX, né, ele escreve a Interpretação dos Sonhos em 1899 e publica em 1900. Publica em 1899 com data de 1900. Isso. Ele tem essa ideia de que o homem vitoriano, né, ele não consegue lidar bem com esse conflito e ele acaba lidando, né, negando que ele realmente tem esses impulsos. Então é uma espécie de hipócrita por autodefesa, né? É um hipócrita sincero, né? Ele diz que não gosta, que ele não aceita, que ele é contra, mas de vez em quando ele dá um mau passo. Só que esses mau passos se repetem, né? Porque aquele impulso continua ali. Como cristão, eu concordo absolutamente que isso acontece, porque nós somos pecadores, nós somos homens decaídos. Mas ele diz uma coisa a mais, que o sujeito não reconhece claramente, o que torna mais difícil de ele tomar uma medida a respeito. Então, é aquele erro que ele sempre comete de novo e se arrepende, e comete de novo e se arrepende, aí tu já começa a olhar. De fora, não é assim tão misterioso. Inclusive, o problema do inconsciente não é uma coisa que seja misteriosa para os outros, é uma coisa que é misteriosa para o próprio sujeito. É como se fosse um ponto cego no carro, né? Tu olha aqui nos espelhos, no espelho central aqui, e tem um cantinho aqui atrás que tu não enxerga. O inconsciente é mais isso, né? É mais uma coisa que tu não só não conhece, como tu não consegue conhecer, e mais ainda, né, tem o caráter de alguma coisa que tu não quer conhecer, porque justamente tu não suportou reconhecer que tu, sei lá, tem tesão pela cunhada, né? E aí então tu renega isso, tu nega para ti mesmo com força, né? Para conseguir ficar confortável contigo mesmo. Então é uma maneira, digamos assim, hipócrita do sistema psíquico. Não é uma decisão consciente, tipo, eu vou esquecer isso para não sofrer. Não.
naturalmente, o sistema automático te protege dessa maneira. A psicanálise para neuróticos, e a psicanálise em Freud é só para neuróticos mesmo, só funciona direito para neuróticos, ela então visaria te permitir aos poucos ir se acostumando com a ideia de que tu tem outras partes da tua mente que não é apenas a tua identidade, vamos dizer assim, a tua identidade consciente, e com isso, na prática, tu vai ampliando um pouco essa noção inicialmente frágil do ego, né? Do ego burguês, né? Do ego burguês judaico-cristão, né? E tu vai aos poucos verificando, não, eu não sou só isso, eu não sou só um bom cristão ou um bom judeu, sei lá, eu sou também um sujeito que tem desejos, esses desejos ok, a cultura, de certa maneira representada pelo superego, tem algumas observações muito fortes contra esse e aquele impulso. Eu mesmo acho que isso eu não devo fazer, né? Mas me ajudará na tarefa de, inclusive, resistir a esses impulsos, conseguir ter consciência deles. Então, se eu consigo aceitar que eu tenho certos desejos que são ruins ou que são socialmente condenáveis, caso eu opte conscientemente agora em não os fazer, eu vou ter mais condições de fato não os fazer, porque eu sei que eu tenho. Então, parte da argumentação aqui é de que o sujeito que rejeita da consciência certos conteúdos porque eles são imorais, ou que entra em conflito com a autoimagem do sujeito, ele está mais suscetível a incorrer naquilo que ele, de maneira não bem resolvida, vamos dizer assim, em parte ele deseja e em parte ele nega que deseja, mas continua desejando. Não é porque ele nega que deseja que ele deixou de desejar. Se o sujeito consegue... Isso é sempre um crescimento marginal, não é um processo perfeito ou total. Na medida em que tu consegue reconhecer que tu tem esses desejos, tu tem melhores condições de decidir conscientemente fazer ou realmente não fazer, sem ficar naquele, errei de novo, puxa, que de novo aconteceu, não sei o que me deu. Então, na psicanálise, eu fui psicanalista, né? Na psicanálise, a gente tenta deixar a pessoa contar a sua história, com a sua narrativa, tudo mais, né? Originalmente, o sujeito que chega, então... Originalmente é complicado, porque o cara, que nem tu, já leu Freud antes, alguma coisa assim, ou Lacan, ele já vem tentando agradar ao psicanalista. Então, ele já conta da maneira que ele acha que o psicanalista vai achar interessante, né? Mas, enfim, inicialmente ele conta assim, aí tu pede para ele contar de novo, pede algum detalhe, mas fala mais sobre isso, tarará, tarará, e aos poucos a pessoa vai se acostumando um pouco com aquela ideia. Claro que sempre vai ter aquela ideia de tentar agradar o psicanalista, ou ao contrário, de desagradar, que é uma outra forma de agradar, né? De mexer com o psicanalista. Mas essas repetições da mesma história, cada vez com uma compreensão diferente, reflexiva no final das contas, né? E talvez se permitindo contar mais detalhes, ou às vezes inventando detalhes também, e a pessoa lá pensando, não sabe mais o que é invenção, o que é fato. O importante disso é que aos poucos surja uma espécie de autoconhecimento, uma ampliação do autoconhecimento, um desenvolvimento de repertórios de autoobservação, como diria o Skinner, né? E que vão permitindo então uma ampliação da consciência, vamos dizer assim. A consciência é sempre uma coisinha estreita, né? Não tem jeito, a própria memória de trabalho do nosso cérebro é muito pequena, e a prova disso é que a gente não consegue gravar muitos números, né? Aí tem que passar para o papel para fazer uma conta, sei lá, com 15 algarismos. Mas a ideia básica aqui é que tu vai ser mais tolerante. O tamanho da consciência continua sendo estreitinho, mas a capacidade de tolerar ideias ou impulsos conflitantes na consciência pode se ampliar e te dar, paradoxalmente, maior liberdade, né? Qual é o grande problema do ego, né? É que o ego, ele é frágil a princípio, ele não suporta muita contradição. Então, vou dar um exemplo assim super clássico, né? Eu sou homem responsável, heterossexual, bom pagador, né, e tudo mais. E aí acontece uma situação
em que eu não consigo sustentar algumas dessas imagens. A minha tendência não vai ser reconhecer o erro, a minha tendência vai ser negar que eu tenho medo, que eu tenho desejos homossexuais, não que sejam predominantes, mas o simples fato de haver algum desejo homossexual para um homem de identidade heterossexual pode ser muito insuportável, causar muito sofrimento psíquico. E aí, quando causa esse sofrimento psíquico, a tendência é negar que seja verdade. Não, isso não é verdade. Não, de jeito nenhum. Não, tenho nojo. O Freud tem um texto muito engraçado que é a perda da realidade na neurose e na psicose. O exemplo que ele dá é o seguinte: uma mocinha, então, ela é apaixonada pelo noivo da irmã, isso tem um nome, como é que é o nome disso? Cunhado, né? Pré-cunhado. Aí, como ela é neurótica, se ela for neurótica, né, ela vai dizer que não, eu tenho nojo desse cara, na verdade, não aguenta, é insuportável, né? Esse cara é insuportável. E a tensão aumenta ainda se por acaso a irmã morre, né? Porque, enfim, ela se aproveitar do fato de que a irmã morreu para ficar com o cunhado, para ter desejo, cria maior tensão ainda, conflito entre os germânicos isso era uma norma. Pessoa moral e o fato de ela é um ser desejante, né? Entre os germânicos tribais, a solução neurótica. Entre os germânicos tribais isso era norma. Se morresse a irmã, automaticamente o cara pegava outra irmã. Às vezes ele pegava com a irmã viva também, mas isso é outra história. Não, o caso do Onan, né? O caso do Onan é isso, né? Ele se casa com a mulher, mas não porque ele queria, porque era a lei, né? E o irmão morreu e aí ele se casa com a esposa do irmão, só que ele acha que ela não presta para tirar cria, né? E aí ele faz o coito interrompido e é punido por Deus morrendo, né? E é o caso do Henrique VIII. A desculpa dele para tentar se casar com a Ana Bolena é que o casamento dele era ilegítimo porque ele cometeu um erro ao se casar com a esposa do irmão que morreu, né? E ela já era mais velha, aí ela só teve um filho, mulher que sobreviveu, a Mary, né? E aí ele queria ter um herdeiro homem, e aí ele inventou essa desculpa com argumentação, como é que se diz? Teológica, né? Mas não colou porque a família real, a nobreza espanhola era muito mais importante para a igreja do que a nobreza inglesa, que na época era meio chinfrim, né? Do ponto de vista, em comparação com a espanhola. Sim, se bem que eles tentaram aliança e tal. A Isabel tentou, a Isabel e Fernando trabalharam pela aliança. Consta na história que disseram para uma das filhas: você vai casar com o rei. Deixa eu aumentar o volume aqui. O que foi, né? Você vai casar. A Isabel e Fernando trabalharam por essa aliança, eles queriam muito essa aliança com a Inglaterra e disseram a uma das filhas: você vai casar com o inglês e isso é uma obrigação que você está cumprindo em nome do reino de Castela, né? Castela, era Castela ainda. Não era Espanha. Sim, mas continua. E isso, então, é a solução neurótica, ou seja, essa menina, então, essa rapariga, ela nega que ela goste, ela diz que, muito pelo contrário, ela tem nojo. Então, digamos, aquela baba, né, não é de desejo, é de nojo. Ela está sofrendo com a presença daquela pessoa. Então, ela nega a realidade subjetiva dos sentimentos, dos desejos, do que ela sente, tá? Essa é a perda da realidade na neurose. Então o cara não aceita, né? Ele sabe, ele reconhece os fatos objetivos até o limite dos seus próprios sentimentos. E nos seus sentimentos ele se permite pirar, né? Ele delira, vamos dizer assim, sentimentos e desejos que não são os dele. Ou ele principalmente nega os desejos e sentimentos que ele tem porque eles não são aceitáveis, eles não se harmonizam com a moral ou com a autoimagem dele. No caso da psicose, que aí é outro caso que ele diz, se a irmã morre, essa interdição que é moral e subjetiva, no caso da neurose, no caso da psicose seria real. E real aqui tem um sentido meio misterioso, né? Sim. Principalmente quando vem por Lacan, mas a ideia seria a seguinte: ela passa a delirar que a irmã morta ameaça ela de morte, né? Se tu ficar com ele eu vou te matar. Ou a irmã diz: não, tu não vai ficar com ele, tu vai matá-lo, ou tu vai te matar. Então, ela nega a realidade objetiva da morte da irmã, que seria assim
uma barreira sutil, né, simbólica, né, passa a ser uma barreira representada na mente dela como um obstáculo real, tipo uma assombração, né, que dita para ela o que ela tem que fazer, ou que vai matá-la, ou que manda ela matar o objeto de desejo dela, né. Isso tudo tem a ver com essa fragilidade do ego, né? Aí são duas fragilidades diferentes, a fragilidade neurótica e a fragilidade psicótica, na terminologia do Freud. Mas a ideia de que o eu, o ego, né, ele não consegue lidar com esses conflitos, né? E aí a psicanálise seria uma espécie de musculação da capacidade de lidar com esses conflitos. Bom, eu escrevi no Evangelho segundo a Filosofia, o capítulo sobre Freud, de que o inconsciente, na minha opinião, é a alma penada da psicanálise. Como é que é? O inconsciente é a alma penada da psicanálise, né? A alma que Por quê? pena, né? Porque não, porque o inconsciente levaria esse sofrimento aí de como confrontá-lo, né? Como descobri-lo, como sondá-lo. E ele tem uma analogia que o Voltaire já fazia essa crítica, a gente já fez um programa sobre Voltaire, que o Voltaire fazia crítica da ideia de que Deus teria criado o homem e a alma do homem, né? E é bem o Allan Kardec, vai pegar esse negócio, né? A alma reencarna e tal. Aí eu digo no livro que a gente vive com almas emprestadas, né? Tinha uma alma lá, ela foi encarnando num, depois encarnando no outro. Se a gente não leva a consciência junto, então não é nós somos a nossa consciência. Nós somos na minha definição, nós somos ontológicos, né? Quer dizer, nós somos. A consciência de si é a ontologia. A ontologia é a consciência de si. Né? Já é uma forma de ontologia. Saber quem eu sou. Né? Eu me defino pelo que eu sei de mim. Né? Pela consciência de que eu estou no mundo. Eu sou... Então, tu tem uma definição egóica. Mas vamos lá, deixa eu chegar lá. Que é a identidade que tu tem. Mas a minha definição é mais ampla, ou seja, que eu queria comentar. Eu sou o que eu sou. Tá? Sim, eu queria comentar. É uma coisa objetiva. O que eu conheço de mim, que é a tua definição de... Não, peraí, não vamos... É uma fração pequena. Não, eu sei, calma, Regis, não vamos entender. Eu quis dizer que a consciência de si já é por si ontologia. A ontologia, claro, não se limita a isso. Eu não estou limitando, porque seria absurdo, Descartes, né? Eu penso, logo existo, né? Aí o Voltaire também tirava sarro com toda a razão. Mas eu não sei o que eu sou, eu só sei que eu sou uma coisa pensante. Se eu tenho corpo, se eu não tenho, pelo menos na segunda meditação. Na sexta ele resgata tudo de volta. Descartes dizia, o Voltaire tirava sarro de Descartes, Descartes dizia que nós não somos seres metafísicos desde o ventre da nossa mãe, né? Porque... Lógico que pensa, logo existe é um absurdo, né? Você não precisa pensar para existir. Existir é estar. Não, a ideia dele não é essa. A ideia dele Sim, eu sei. Uma coisa eu tenho como inquestionável que me ocorreu agora. Se eu penso, ou se eu sinto dor de dente, ou se eu sinto dor no dedão do pé, eu existo. Sim, exato, eu sei, mas aí ele... A frase... O Voltaire aí foi um mau leitor do... Não, eu não diria que ele foi um mau leitor. Ele queria evitar... que na época, a gente estava falando do egoísmo no sentido, no uso popular do termo egoísmo, do egoísta, ele queria evitar que isso virasse uma crendice geral, né? Mas o sentido popular de egoísmo é outro, não tem nada a ver com psicanálise, que é o exatamente. sentido de que a pessoa só busca o próprio interesse. Exatamente, que não é nada mais do que um pouco de delimitar o seu espaço, digamos assim, né? Tem um outro conceito que é aparentado, é um pouquinho posterior, né, do Piaget, que é o egocentrismo. Né? Eu sei. E o egocentrismo ele é interessante porque ele não é que, para o Piaget, a noção de egocentrismo não é que a criança ou o sujeito adulto só pense em si mesmo. Ele, na verdade, enquanto ele não consegue entender a diferença, o seu próprio limite, aqui, a minha mão faz parte do meu corpo, mas essa caneta aqui, que eu até posso usar para cutucar ali uma barata, uma coisa que eu não quero encostar,
A caneta não faz parte do meu corpo. Eu sou até o limite do meu corpo, talvez das minhas ações, em certo sentido, né? Mas o mundo, existe um mundo que não sou eu, né? E conforme a criança vai se desenvolvendo, a criança, o adolescente, o adulto, né? Ele vai superando o egocentrismo ao ele fazer a distinção entre o que é o sujeito e o que não é o sujeito. É a diferença entre o ego e o resto. Enquanto tu não faz a diferença, o resto é parte de ti. Então a criança parte sendo o mundo todo é ela. Não é que o mundo todo é voltado para ela. O mundo todo é ela. E aí aos poucos ela vai fazendo essa barreira. Ah, não, isso aqui não sou eu, isso aqui é outra coisa, isso aqui é o travesseiro, isso aqui é o bonequinho, isso aqui é minha mãe, isso aqui Sim. é o meu irmão, né? Não, o meu eu tem limites, né? E aí tu vai superando o egocentrismo ao criar essas distinções, o que sou eu e o que não sou eu. A gente teria várias teorias aí, até o filho único, por não ter experiência de compartilhar com o irmão, mesmo com todas as brigas que isso acontece, isso prejudica lá nas relações e tal. Tem todas as teses aí em relação a isso. Não, mas eu queria voltar para o que você falou. Eu vi esses dias o Pondé dizendo, né? Não se aprende ética estudando princípios, se aprende ética partilhando. Ele dá o exemplo de partilhar um banheiro, né? Uma criança aprende muito mais sobre ética tendo de compartilhar um banheiro com outras 10 pessoas do que lendo num quarto uma suíte, né, na qual ele não tem que partilhar nada nunca na vida dele, lendo princípios, né? Aí ele vai se preocupar com a camada de ozônio, ele vai se preocupar com as focas não sei aonde, ele vai se preocupar com as emissões de carbono, mas ele vai ser totalmente insensível ao vizinho, até o irmão. Idealista e mimizento. Bom, porque ele não teve, na verdade, assim, ele nesse caso aqui, aquele exemplo de esquerdista, né? Ele foi vítima desse setting no qual a mãe, o pai, a escola, tudo mais, na verdade sempre o protegeu de ter de partilhar, de compartilhar, de respeitar limites. E negociar, né? Porque aí entra a questão da cooperação voluntária, né? A cooperação voluntária ela nasce de uma negociação, de uma troca. Né? Mas o caso concreto, né? São 10 pessoas e um banheiro só. Né? Aí tu tem que tomar cuidado, não pode ficar meia hora. Até você pode pegar um ideal de vida, né? No meu caso, mais ou menos, e dizer, poxa, é horrível compartilhar banheiro, então eu quero vencer na vida, vou me esforçar, né? Para que eu possa ter meu próprio banheiro. E aí, gozar dele. Isso é um ideal burguês. Mas é interessante, faz bem. O autointeresse, isso também na questão quando você estuda liberalismo, o autointeresse ele é altamente benfazejo, né? Desde que ele seja moderado pela cooperação voluntária, pelo não passar o outro para trás, enfim, uma série de questões morais aí que permeiam, né? O próprio autointeresse ele é autolimitado pelas questões morais, porque tem a questão, Schopenhauer chama a atenção disso, da questão da honra, da sua imagem externa, né? Que isso é um valor. Quando você descobre que isso vale dinheiro, que isso te ajuda a ter uma boa vida, a ter o banheiro próprio, a ter uma série de outras coisas, ou ter a própria esposa, enfim, seja o que for. Né? Não objetifica a esposa. Não. Tô brincando. Não se justifica. Quero objetificar com que quero objetificar. É que você queira um parceiro, não tenha dúvida. É que seja um sócio. Um sujeito com o qual tu vai partilhar as exatamente, e que vai te ajudar, lógico. Você tem cooperação nisso. Bom, só para. Quando você falou neurose, né? Que a psicanálise centra na neurose. A psicanálise freudiana é só para neurose. Exatamente. A lacaniana meio que incomoda os psicóticos. Tem um problema aí que é o seguinte: a psicose, a neurose de um lado, a psicose de outro. Então, o psicótico ele já não é mais neurótico, ele ultrapassou a fronteira, digamos assim, né? Então, não, a perda da realidade dele não é só subjetiva, ela também alcança o plano objetivo, né? Então a minha irmã não morreu, ela está inclusive me ameaçando de morte. Eu gosto muito de uma piada de Woody Allen que ele escreveu em livro, num livro de Woody Allen. O Woody Allen tem livros escritos além
os roteiros dele, em que Com ele Confundida, Sem Plumas, traduzido pelo Rui Castro. Muito é bom. muito interessante. Ele estava lá com uma pedra que ele conta que o cara encontra outro na rua em Nova York, aqueles caras bem urbanos, bem politicamente corretos e tal, e disse: Não, eu sou psicótico, recebi o diagnóstico, eu sou psicótico. Agora, você que é neurótico, me é hierarquicamente inferior. A psicose é hierarquicamente superior à neurose. Isso inclui o borderline, quer dizer que o borderline está no meio, né? É que essas categorias não fecham com no, a no, psicanalítica. não, no Psicanalítica era dicionário, neurose, não, no dicionário de psicanálise, neurose, psicose e paranoia, perversão. não. No dicionário de psicanálise, quando você vai para o verbete psicose, é neurose, neurose não, desculpa, esquizofrenia, paranoia e bipolar. Bipolar, essa é nova, na época não tinha isso aí. É atual. Não é do Freud isso aí. Não, eu vou pegar aqui, ó. Este aqui. No verbete psicose diz isso. Tá? Seria o geral do tempo nos desenvolvimentos, enquanto a psicanálise se achava uma parte médica da coisa, porque Freud se achava ainda um pouco médico, né? Mas enfim, só para a questão neurose. Mas o bipolar tem a ver mais com depressão, pode ter elementos de. Não, o bipolar ele tem elementos psicóticos, tanto na depressão, que a depressão pode incluir delírios, né? O bipolar, na verdade, é uma versão recente do antigo psicose maníaco-depressivo. Aí tem a outra piada fantástica do Diário, né? Mas isso tudo aí é posterior a Freud. Muito não, posterior. Exatamente. Não. Tem uma piada fantástica do Diário que ele estava namorando uma mulher em Nova York, né? E a mulher era filha de pais tradicionais, filha única e tudo. E aí ele tinha sido diagnosticado com psicose maníaco-depressiva. Que era o nome, né? E aí mudaram o nome para bipolar. Lá o CID-3, CID-4. Bipolar de personalidade. A CID, né? Mas isso não é da psicanálise, isso é da psiquiatria. Da psiquiatria, sim. Aí eles, poxa, agora posso me apresentar a seus pais, né? Porque antes se eu chegasse e dissesse, se você chegasse e dissesse, meu noivo meu namorado aqui psicose maníaco-depressivo, os caras não casem com ele de jeito nenhum, minha filha, vamos para a Europa, vamos para algum lugar. Essa, na verdade, é desculpa para trocar o nome, porque era estigmatizante. Exatamente. Aí quando chegou, ela levou ele depois que mudou o nome, ela levou ele para jantar para os pais. Meu namorado é bipolar. Aí os pais, que interessante, é como o Capitão Cook conquistou os dois polos, esteve nos dois polos, acharam aquilo máximo, bipolar. Mas o Capitão Cook teve nos dois polos? Na história que o Woody Allen conta, eu depois não fui conferir se o Capitão Cook tinha ido para os dois polos ou não. Eu acho que não foi. Tem vários Capitão Cook, tem mais de um, né? Tem um que teve na Austrália. Importante, Capitão Cook. Tá bom. Vamos lá. Mas, assim... Voltando para o egoísmo, naquela questão que você colocou, eu queria comentar aquela questão que você colocou do cunhado canalha e de você, da questão do inconsciente, enfim. Eu não acho que tem uma figura que possa dar o nome de inconsciente. Eu discordo dessa tese, entendeu? Eu sou na psicologia como um todo, eu sou um pouco fã do behaviorismo. Eu acho que nós somos muito adaptáveis, tá? E a psicologia experimental tem demonstrado nos seus resultados que eu tenho observado um pouco que a nossa adaptabilidade é maior do que a gente imagina que seja. E isso inclui a nossa capacidade de resistir a certas tentações, né? Tem aquela frase fantástica do Mark Twain que eu adoro, que é dizer assim, eu resisto a tudo, menos as tentações. É bacilar, né? Fantástica, né? O Mark Twain era uma figura. E a literatura nos mostra isso muito, né? Dostoiévski mostrava, qualquer literatura que você for colocar, você tem essa questão, quer dizer, que a verdadeira canalice é você ultrapassar o autoconselho, né? Quer dizer, você enfrentar. É o caso do crime do Padre Amaro, por exemplo, essa condena totalmente o Padre Amaro, porque ele tinha todas as interdições, né? As interdições estavam
presente para ele, como regras morais, como aprendizado ético, como você disse, ele leu todos os livros de ética que tinha que ler, e mesmo assim cometeu o crime. E o crime dele não é só o crime sexual, né? O crime do abandono, é o crime da crueldade. Né? Então, eu acho que a psicanálise, eu gostava do Freud muito porque Freud gostava de literatura, ele gostava de usar exemplos da literatura, da mitologia, inclusive. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. E o Harold Bloom reconhece nele um grande autor de literatura. Botou ele entre os gênios, né? Aquele livro, O Gênio. O pessoal brinca assim que tem autores como Freud, Descartes, que a gente lê e pensa que está entendendo. Não, mas você entende, eu acho que Freud é uma leitura agradável, para mim extremamente agradável, né? Pelo menos depois que você entende. Lacan, para mim, é uma leitura agradável com todos os problemas de Lacan. Bom, eu não acho Lacan indecifrável, nada disso. Acho uma bobagem. Eu acho ele bastante simples, mas ele se esforça para complicar. Não, mas eu dou risada daqui, tá tudo certo. Principalmente nos escritos. No seminário ele até que pega leve. Ele gosta dele. Grandes parênteses. Ele tem a plateia e tal. Rapaz, ele era um bom tarado, né? Vamos para nós, ele gostava muito desses assuntos, eu também gosto. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum nisso, não há um julgamento moral aqui. O que eu acho é que, voltando para a questão do ego, superego, e de ego e superego, eu acho que você pode encontrar isso, encontrar contrapartes disso, dessa lógica entre desejo, vontade, supressão da vontade, moral, ética e tal, na filosofia, na literatura, em vários autores, né? E aí eu vou com o Harold Bloom fez. O Harold Bloom conseguiu equiparar o Freud, botar o Freud na mesma lista de Machado de Assis. Muita gente vai pensar o contrário, mas quanta coisa está em Machado de Assis sobre essas questões de como reinventar a sua vontade, como direcionar a sua vontade, como Eles direcionar são contemporâneos, mas não sei o quanto Machado de Assis tinha conhecimento a respeito do Freud. Não, o Freud certamente não sabia nada do Machado de Assis. Exatamente, né? E o Machado de Assis viveu antes do Freud, um pouco antes, não deu tempo de pegar o... Não tinha chegado... Eles chegaram a ser contemporâneos? Sim, mas por um curto período, e nesse período não tinha traduções para o Brasil do Freud. Freud não era um cara famoso até 1900. Né? Não era famoso como se tornou. Mas o nosso assunto é ego e egoísmo. Então, primeira coisa, deixar claro, eu acho que você concorda comigo, que esse uso popular do termo egoísmo é baseado apenas a delimitação do autointeresse, delimitação legítima do autointeresse. Que o outro, por estar insatisfeito com aquele, você é egoísta e tal, aquela coisa. Outra coisa é você, mesmo no uso popular, ainda no uso popular é como a gente estava dizendo, o cara, o filho único, que é criado numa redoma e tal, ou tem suas vantagens lá, e se nega a compartilhar qualquer coisa e tal, tem uma aversão a compartilhar, a negociar, a ter relações de reciprocidade com o outro. Nós estamos falando de relações de reciprocidade. Tá, e aí poderia ter algum sentido, esse sentido popular. O cara se nega a ter relações de reciprocidade. Ele é uma pessoa difícil no sentido de ter relações de reciprocidade. Ele só pensa em si mesmo, em ego, você pensa em eu. Né? É que isso tem muito a ver com o que o pessoal às vezes chama de psicopata ou de sociopata. É aí que eu ia chegar. É aquele que é incapaz de ter empatia pelo outro e trata os outros sempre como meios, né? Eu não reconheço o outro quase como um outro sujeito com o qual eu me identifico, cujas dores me incomodam, etc. Né? Mas isso está muito distante exatamente. do que Freud deu ênfase. Exatamente, é isso que eu queria chegar também, um sentido que é dado para a palavra egoísta. Você estava falando no outro episódio do Lei e Ordem, né, aquela série americana, Lei e Ordem original, que deu origem à série do Dick Wolf. Aqui eu gosto, não? Que eu também gosto. Aí uma juíza, de repente, condena o cara e diz assim, está claro, ficou claro que você tem uma personalidade autocentrada. Ficou esse termo, autocentrado. Na tradução ficou autocentrado. Autocentrado também remete a essa coisa do egoísmo, mas já nesse sentido, porque era o caso de um crime, do psicopata, do cara que não se solidariza com as emoções do terceiro, né? Que não tem empatia, né? É falta de empatia.
Eu discordo do uso do termo pela psiquiatria, do termo psicopata. Isso não é consenso, inclusive, na psiquiatria, o uso do termo psicopata, né? Porque, poxa, é uma coisa que você não tem como, meio que como provar, e é difícil você categorizar. E eu já vi Não, até documentários, existe eu vi um documentários conceito. com É, psiquiatras assim, mais, digamos assim, anticapitalistas, né? Eu vi uhum. que diz, não, nós estamos formando uma sociedade de psicopatas, os psicopatas estão na direção das empresas e tal, eles não precisam fazer o mal assim na forma de um crime hediondo, eles podem fazer mal à humanidade, eles podem demitir pessoas. Gente, isso aí já é confusão, aí já é ideologia. Aí não é mais psiquiatria, é ideologia, na minha Uhum. concepção. Mas, não, então todos os CEOs de empresa são psicopatas. Agora, nós criamos esse Tem gente que carimbo. afirma exatamente isso, né? Tem gente que afirma isso, mas isso me parece muito mais ideologia do que psiquiatria. É que aí psicopata é Os um psiquiatras xingamento. que eu tenho lido, Darlimpo é um deles, né? Darlimpo não entra nessa questão, mas estou dizendo que alguns psiquiatras que eu tenho lido, eles, poxa, gente, tem a CID, tem a nomenclatura, mas não vamos adstringir os problemas psíquicos, os sofrimentos psíquicos, porque a psiquiatria trata dos sofrimentos psíquicos, né? Que trata o sofrimento que a pessoa causa a si mesma, a que causa a terceiros, né? Não vamos circunscrever isso a uma nomenclatura. Porque, mesmo a questão que nós estávamos discutindo, o dicionário de psicanálise é paranoia, esquizofrenia e bipolar, nisso você pode incluir tudo. Mas aí teve o borderline que veio depois e tal, que também está lá no dicionário, enfim. Não, o que eu acho engraçado é o seguinte: se tu vai discutir comigo, perguntar qual era o sentido original de ego, id, superego, como é que era em alemão e tal, e aí tu me vem com o dicionário de psicanálise e pega os termos recentes, né? A gente perdeu o Sim, sim. foco, sei lá, etimológico da coisa, porque o termo histórico as três, como é que se diz, as três estruturas que o Freud trabalha são, e aí é mais considerado como estrutura aí pelo lacanismo, mas o Freud já também, é a estrutura neurótica, psicótica e perversa. Né? E a questão do bipolar começa lá como maníaco-depressivo, né? Psicose maníaco-depressiva. Aí tem toda uma discussão, né? Se é estrutura, se não é estrutura, se é fenomenológico. A psiquiatria tem uma outra perspectiva mais fenomenológica, ou quase que de critérios. Então, se tu tem o delírio por mais do que 2, 3, 4 meses, né? Ou se tu tem sintomas de alucinação, ouve vozes, e não é por indução de drogas, aí tu pode dizer, não, parece que há elementos de esquizofrenia, né? Ou de personalidade não Episódio. bipolar, mas de transtorno bipolar de personalidade, né? Toda essa preocupação em usar termos que não sejam estigmatizantes, por exemplo, homossexualidade era considerada Era doença do parafilia. Era parafilia. 13. Parafilia. O Freud Era uma contribuiu para isso. perversão, parafilia é uma perversão. É. A Que perversão passou a ser parafilia, porque o é, termo perversão a tem um perversão sentido. é o sinônimo da psicanálise para o pecado cristão. Não, é uma estrutura que se relaciona com Mas tem a ver. com a castração de maneira diferente. Vamos dizer Sim, assim. sim, mas tem a Aí ver. tem toda essa questão, né? Mas, enfim, sem complicar mais aquilo que já é Sim, sim. complicado, a questão do egoísmo, né? Ele tem mais relação com um foco excessivo no próprio eu. E se tu for pensar em patologias graves, aí tu vai te aproximar mais de conceitos como o da sociopatia ou da psicopatia, né? Tem o caso paradoxal do agora chamado espectro autista, né? Em que o sujeito não tem uma teoria da mente, então ele olha para ti como se ele olhasse para a parede, né? Ele não vai ter um foco, por exemplo, nos olhos, né? Aí vai depender também do grau, né? E da idade também, a pessoa que tem esse espectro, ele pode aos poucos ir aprendendo de maneira indireta, imaginar que a outra pessoa é um sujeito que tem vontades, que
que tem regrinhas sociais e tudo mais, não é uma coisa que se aprende tão naturalmente conforme tua posição no espectro autista, digamos assim. Mas o egoísmo, então, eu queria contrapor ao altruísmo, né? A gente já discutiu sobre isso, a gente já fez um programa sobre isso. E a questão é que a psicanálise, a literatura, o marxismo também, eles meio que tendem a interpretar o altruísmo, muitas vezes, como um egoísmo enrolado, né? O que significa? Se eu, por exemplo, me sacrifico pelo meu irmão, ou pela pátria, ou por qualquer coisa, né? Na verdade é porque eu me identifico com esse outro sujeito, com esse ideal, né? Ou com essa abstração, né? E aí, ao me identificar com essa outra pessoa, essa abstração, essa teoria, esse ideal, essa pátria, né? Eu a defendo de maneira egoísta, porque eu transformo ela em parte de mim, eu me identifico com ela. É um pouco aquela jogada, né, do Kant, né, com a razão. O homem só pode ser livre se ele obedece, né, livre e autônomo, se ele obedece à razão. Mas por que o homem mantém a autonomia se ele obedece à razão? Porque a razão faz parte dele. Então, ao transformar a pátria, ou sei lá, o comunismo, ou sei lá, o ecologismo, ideais que eu compartilho, que são meus, né? Eu não estou lutando por algo que é estranho a mim. Na verdade, estou lutando por alguma coisa com a qual eu me identifico. E, em última análise, por uma parte do meu eu, né? Finalizamos com o eu, né? O eu, né? Ele tem várias noções também. O sujeito, ele pode se ver como imagem e como ação, né? Isso é do Lacan, né, muito. Então, uma coisa é a imagem que tu tem de ti mesmo, que é sempre um olhar para o passado. O que eu sou? É aquilo que eu já vi que eu sou, né? Mas aquilo que eu já vi que eu sou, eu não sou mais. Então, a cada ação nova, eu inclusive me surpreendo, né? Eu sou isso. Isso tem um outro elemento interessante. E o Lacan apresenta isso de maneira muito clara, muito simples. O Lacan, na verdade, ele é um cara bastante esquemático, esquematizador, muito inteligente, mas que ele tem um defeito grave de enrolar, de dourar a pílula também, né? E as pessoas, muitas vezes eu já vi pessoas que pensam que estão explicando Lacan, eles estão explicando as enrolações do Lacan. Eles deixaram de lado o que o Lacan disse de interessante e ficaram dando atenção às bobagens que o Lacan disse, para dar uma enfeitada. Eu acho que Sokal apontou também, né? Quando ele quis se meter a cientista. Quem? Sokal que escreveu. Sim, Sokal e Brickmont, né? É o escândalo do social text. Eles publicaram um texto, não era peer review, né? Então até foi sacanagem deles. Mas enfim, o Derrida mostrou o quanto eles eram tolerantes com bobagem. O Derrida respondeu na época dizendo que a ciência é só um discurso. Uhum. O dogma pós-moderno mais emblemático do pós-modernismo foi a resposta de Derrida a Sokal. A ciência é só um discurso. A ciência não é só um discurso. Exatamente. Né? Mas assim, ela tem muito. Às vezes ela é clubinho. Ela é um clubinho. Às vezes ela é só um discurso. Às vezes ela é. Mas não no caso que Sokal estava apontando dos erros de Derrida. Ou daquela turma que se mete, que eu acho muito ridículo, que se mete a fazer conselhos baseados no quântico. Uhum. É um negócio. Terapia quântica. É uma coisa assim. Realmente. Se me perguntarem que terapia quântica eu conheço, eu vou dizer assim: olha, eu ouvi dizer que tem tratamento de câncer de próstata que tu coloca material radiativo, né, que fica lá decaindo e mantendo o tumor pequeno. É um tratamento quântico. Teve um livro que fez muito sucesso no Brasil, inclusive, que foi o do Fritjof Capra, o tal da física. Tal da física. Meu Deus do céu, gente. A credulidade é um negócio... Bom, a gente já fez um vídeo sobre picaretagem e filosofia. A credulidade realmente merece certas coisas. Eu li esse livro e achei ele bem
interessante, mas claro, é bobagem, mas é quase que uma poesia Sim, utilizando lógico, elementos. da física. É. É, Tá bom. Você tem aqueles programas sobre o é universo. poético, Eu é acho muito poético. interessante, sabe? Muito interessante, sabe? Você pensar sobre o Big Bang é sempre metafísico. A psicanálise, né, eu não acredito mais muito em psicanálise como uma coisa que nos ajude a conhecer a realidade da mente, né? Mas eu acredito nela como uma tradição que favorece uma autoinvestigação que, com um pouco de sorte, pode trazer muitos benefícios. Eu me sinto muito beneficiado por ter passado Não, pela veja bem, psicanálise. Eu tá. fiz 5 anos como paciente e Uhum. trabalhei por 2 anos como psicanalista. Até eu brinco que eu me curei da psicanálise, ou seja, eu fiquei satisfeito, não quis mais saber muito dela, depois que eu fui... eu cumpri o meu ciclo de relação com a psicanálise, eu mesmo trabalhando como psicanalista. E foi importante para mim para ver o quanto as engronhas, vamos dizer assim, como diz um professor meu da dança, né, que a gente faz vistas de fora, né, o grande desafio do trabalho do psicanalista é se segurar para não dar um interpretaço, né, gerando mais resistência, né. O Freud, ele trabalha muito bem essa noção, dizendo o seguinte: tu não tem que interpretar e dizer para o paciente, olha, obviamente o teu problema é esse, 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 tem que fazer isso, 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 porque a pessoa vai simplesmente resistir. O trabalho do psicanalista é realmente esperar que a pessoa vá se acostumando com aquilo que ele mesmo está dando dicas que para ti são muito fáceis e, na verdade, às vezes até para o vizinho, para o síndico dele, são fáceis de sacar, é só para ele que é difícil, porque é a dinâmica interna da mente dele que não consegue lidar com aqueles conflitos, né? Então, Não, o trabalho do psicanalista é um trabalho chato. sim, eu diria o seguinte sobre isso. Eu sei que eu sou radical às vezes na afirmar que a psicanálise é um sistema de crenças, em grande parte, pelo menos, né? Porque ele copia muito, ele faz paródias das crenças cristãs, né? Adaptações. Não. Eu não concordo que seja das crenças Mas cristãs. já que você fez um apanhado pessoal, vou me permitir fazer o mesmo apanhado pessoal. Então, o que Não acontece? precisa da minha autorização. Não, quando eu era adolescente e tal, primeira juventude, lá 18 anos e tal, eu tinha muita dificuldade em me relacionar com as mulheres que eu desejava. Era muito complicado. Uhum. Porque eu era tímido, eu botava as pés pelas mãos, não era um bom conquistador, digamos assim. Né? O meu problema era esse. Né? E aí, bom, a chance que eu tenho de conversar com uma mulher muito bonita é uma psicóloga, né? Aí, realmente, eu era conhecido da família e tal, né? Aí pronto, aí vou lá na psicóloga. E ela muito bonita. Nossa senhora, bonita demais. E aí pronto, aí eu já aproveitei para, já que eu tô aqui, né? Vamos conversar, vamos contar a tua história. Tal. Aproveitei para reelaborar meus traumas e tal, e como Freud previa, não foi a psicanalista que fez isso, fui eu mesmo que fiz, né? A me abrir com alguém e tal, né? Eu fui reelaborando. Na verdade, eu vou dizer que todo psicanalista ele meio que induz isso, mantendo uma atitude meio neutra que te permite projetar. Então, facilita para. Não, esse negócio funciona como a confissão auricular com o diretor espiritual também funciona. Eu já fiz confissão auricular também, como católico, também funcionou no mesmo sentido. Já conversei com padres, beleza. Ajuda. Como conversar com um amigo também ajuda, né? Dependendo do amigo. Mas como era uma mulher bonita, eu tinha mais. Eu tenho um respeito hierárquico por mulher bonita. Mulher bonita, Deus fez a mulher bonita e fez o resto da humanidade. Não tenha dúvida de que são duas humanidades distintas, né? E que a mulher bonita é uma sobre-humanidade. Né? Ela está, entre Deus e o homem existe a mulher bonita. Né? Então, são graus hierárquicos. Né? E aquilo me ajudou muito, né? Até pra, né? E depois eu fiz com outras mulheres bonitas e tal. A minha irmã mesmo me indicou um psicólogo homem, eu saí de lá com meia hora, dizendo que jamais entrava naquela sala de novo, porque o cara quis me dar lição de moral, imagina. E um homem ainda querendo me dar lição de moral. Aí acabou, né? Fui embora, nunca mais voltei, e nem voltaria. Se uma mulher bonita viesse me dar lição de moral, claro, eu, pelo respeito hierárquico, ia aceitar. Mas um homem me dá lição de moral é um igual a mim, não tem por que eu aceitar a lição de moral dele.
E o que eu quero dizer é que foi realmente bastante proveitoso, entendeu? Não foram momentos agradáveis, né? Completamente. Não foram. Não foram momentos agradáveis. Foram. Foram momentos agradáveis, né? Valeu o dinheiro e tal, pago, tá tudo certinho, né? Beleza. Valeu o esforço, tá? Não estou contra. Não Quanto quero... tempo? A primeira foi 2 anos, que foi mais intenso, depois foi mais 1 ano e pouco, depois foi mais 1 ano e pouco. Quantas sessões Deu por quase semana? 5 semanas. Já variava. Tinha vezes que era 2 vezes, tinha vezes que uma só. Enfim, eu acho que o tempo também não vai medir isso completamente. Eu estou dizendo a experiência, que, claro que a minha é diferente da sua, e a de qualquer pessoa é diferente de outra pessoa. Mas com o tempo, meus tempos de leitura, principalmente quando eu passei a ler um pouco menos o dogmático, e passei a ler mais literatura propriamente dita, né? Eu acho que a literatura, depois que você tem uma base dogmática interessante, uma base filosófica, uma base, digamos, de não ficção, de conhecimento, de acesso ao conhecimento mediado, né, por uma opinião, a literatura ela se torna ainda mais útil, né, mais interessante. Você tem você capta mais coisas da literatura. Então pronto, eu acho que a psicanálise, no sentido de que você vai lá para se conhecer, digamos assim, ou quero que você diz, o acesso ao autoconhecimento, que tem o lado da validação da vontade também, que é outro lado, que é outra discussão, mas esse autoconhecimento é como conhecimento, como qualquer conhecimento. O conhecimento te faz bem, ele te dá ferramentas, né? As ferramentas cognitivas, né? E Eu não claro, vejo só pelo lado do conhecimento, eu vejo também pelo lado do treinamento. Uma certa virtude, né? Que é a virtude de reconhecer os próprios desejos. existe um De grupo. não rechaçar, isso eu não posso pensar isso. Então, eu estou pensando isso. Por que eu estou pensando isso? Por tal e tal razão. Não quer dizer que tu vai cometer mais crimes ou obscenidades. Quer dizer simplesmente que tu vai cometê-las ou não cometê-las com um pouquinho mais de presença, de consciência. Tu não vai ser empurrado pelas tuas paixões e ficar, como é que eu vim parar aqui? Não, tu vai ver que não. Existe um grupo no Facebook que eu vou postar esse vídeo certamente lá, chamado Psicanálise e Conservadorismo. Tá? Tem tese conservadores que abraçam a tese, eu abraço essa tese de que a psicanálise não é de direita ou de esquerda. Muita gente identifica a psicanálise com esquerda, com politicamente correto. Eu identifico a psicanálise originalmente como de direita, tá? Mas no seguinte sentido, ela te diz que tu tem que ser responsável pelos teus atos. Ela é um convite a se responsabilizar. Então, assim, o trivial fino da psicanálise. Chega uma mulher... Freud muito mais que Jung, né? Mulheres procuram mais, né? Mulheres gostam mais de falar e elas se abrem mais, elas estão mais dispostas a falar das suas mazelas, né? Então, chega uma mulher e vem se queixar da mãe dela, do marido, dos filhos, do patrão, de todo mundo, né? E tu ouve, né? Mas, assim, de tanto ouvir e convidar ela, mas fala mais sobre esse ponto, ou até tentar de evitar de orientar muito, né, para ver que ela fale espontaneamente daquilo que está incomodando ela. Então, deixa ela falar o que ela estiver incomodando. E, geralmente, vem sob a forma de uma queixa. Tá? Essa queixa é vitimizada. Tá? Essa queixa é tipicamente uma vitimização. Em 1900, ou até antes, né? Na qual a pessoa que busca um psicanalista vem se queixar da vida, vem se queixar da mãe, vem se queixar dos pais, vem se queixar do chefe, vem se queixar dos filhos, vem se queixar do vizinho. Tudo é culpa dos outros e ela é uma vítima dessas pessoas malvadas, né? Com o tempo, o psicanalista, de maneira sutil ou não, ele meio que tenta induzir o sujeito a pensar o seguinte, digamos que todas as pessoas sejam feias, bobas e malvadas e fazem mal para mim, né? Mas isso eu não vou poder mudar, ou seja, o que elas são e que me agride, eu não tenho como mudá-las, né? Posso matá-las. Pelo menos não diretamente. Pelo menos não diretamente. O que eu tenho que primeiro ver é qual é a minha parte nisso, de que maneira eu dou força para esses comportamentos, de que maneira eu recebo esses comportamentos e estimulo esses comportamentos.
quer dizer que eu sou o grande culpado de todas as histórias? Não, não é isso. A questão é que o que tu tem poder, mais poder, é sobre ti mesmo, né? Não é tanto poder assim, mas o que mais tu tem poder é sobre ti. Então, se tu quiser resolver esses problemas, não adianta se queixar desses outros. Tu tem que investigar a ti mesmo e ver o que no teu comportamento faz com que eles ajam assim contigo. Então, por que todo mundo te explora, de repente? Tu é meio otário, né? Assim, para simplificar bastante a coisa, encurtar bastante a questão. E aí, isso vai passando por vários movimentos pendulares, que significa que você não é egoísta, no sentido popular. Não é muito egoísta, ou é menos egoísta do que deveria ser. Se você é otário... Tem uma vertente na psicanálise, principalmente lacaniana, que diz assim, não se analisa um idiota porque ele vira um perverso. Que quer dizer o seguinte... ele se cura da idiotia com o oposto. Isso, porque ele não consegue um equilíbrio, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Não vou entrar nessa história porque ela é meio repugnante dentro da psicanálise. A psicanálise é cheia de coisas muito repugnantes. Não, né? Uma das coisas mais repugnantes que tem dentro da psicanálise são as sociedades psicanalíticas. Eu diria que as relações de reciprocidade internas entre eles. Eu diria que as relações de reciprocidade têm muito de repugnante. Não, eu não vejo as relações de reciprocidade como repugnante. Eu vejo muito as relações muito assimétricas e que passam do tempo, né? Ok, uma criancinha, ela é intrinsecamente assimétrica. Um adulto e um adolescente também é assimétrico, né? Mas um adulto e outro adulto pode ser assimétrico, né? E é importante reconhecer quando é assimétrico, né? Não, exatamente. Eu vou te dar um exemplo de assimetria que é problemático. A relação do homem com a mulher não é simétrica, né? Não. São poderes que tentam se equilibrar, né? Mas de modo geral a mulher tem alguns poderes verbais, vamos dizer assim, e os homens têm alguns poderes físicos e até políticos, né? Agora está dando um revertério nisso aí, né? Sim. Mas a ideia é que não há... Tem uma expressão do Lacan que tem várias interpretações, que é a famosa não há relação sexual. E aí uma das explicações é que a relação aqui não há uma proporção, não há uma relação de proporcionalidade no sexo. Bom, podemos encerrar por hoje? Eu queria falar então que a psicanálise ela tem um caráter conservador, no sentido conservador aqui muito específico, de buscar uma responsabilização do sujeito. Ao fazer isso, ela tende a entrar um pouco em conflito com essa vibe vitimista, né? E é meio que dominante hoje em dia. E, por outro lado, as sociedades psicanalíticas, principalmente lacanianas, elas costumam ser terrivelmente esquerdistas no sentido identitário. Todas essas questões são modas. Jung deu a deixa para o identitarismo, para a ideologia de gênero também. Não, porque por reconhecer que existe uma certa androginia, isso também está no Freud, reconhecer que o homossexual não é uma perversão, embora as sociedades psicanalíticas até não muito tempo você pode não aceitassem homossexuais. Não, você pode ser absolutamente conservador e entender a homossexualidade como uma coisa, como um direito do sujeito na sua intimidade e pronto. Ponto final. Tá, mas não é isso que eu estou falando. As sociedades psicanalíticas até uns 30 anos não aceitavam formar homossexuais, então o pessoal tinha que esconder que era. Porque a própria classificação parafilia, ela teve pelo menos a anuência de muitos psicanalistas. Antes de ser parafilia era perversão, né? Então, na psicanálise se diz, não, a perversão é uma estrutura, mas um xingamento comum entre psicanalistas é que o cara é perverso, né? Então, os psicanalistas são hipócritas. E a esquerda usou, né? Hoje, nas teses das ciências sociais no Brasil, a cada 10 linhas tem lá a lógica perversa disso, a lógica perversa daquilo. Uhum. Tá, mas aí, como eles agora podem dizer que é parafilia, não tem problema, né? Vai complicar para eles se começar a dizer a lógica parafílica da... Mas, assim, eles gostam de
patologizar e interpretar o social. Agora tem até uma vertente que é a clínica do social. Então, os psicanalistas fazem grandes teses, né, sobre por que a sociedade é tão narcisista, por que tem tanta depressão. Né? Narcisista é egoísta. Né? Hã? Narcisista é egoísta. É próximo ao conceito. Não, o narcisismo tem uma especificidade no técnica. No popular, sim. Quer dizer, o que se chamaria narcisismo de psicanálise pode ser visto como egoísmo no popular. Porque o popular não conhece o termo narcisismo. Até conhece. Mas, o cara é muito narcisista, narcisistão. Não. Diz, tá, popular se diz. Na classe média, né? Depende do grau, né? Mas o popular já diz há 30 anos, Freud explica. Não é? Sem saber o que isso significa. Que na verdade não explica. Sim, é a mesma coisa que falar quântico, né? A gente deu o exemplo aqui do quântico. Exatamente. O pessoal fala quântico e não sabe do que se trata. Exatamente. Bom, vamos encerrar sobre o egoísmo. Pode concluir aí. Então, a psicanálise ela tem um viés conservador nesse sentido da autorresponsabilização, né? E tem também, desde o início, uma certa crítica aos padrões morais muito rígidos, né? Poderia ser associado, nesse sentido, a uma posição de esquerda, mas, concretamente, as sociedades psicanalíticas, principalmente as sociedades psicanalíticas lacanianas, né? Elas enlouqueceram todas juntas aí, por exemplo, uma narrativa do golpe, né? Eles compraram. É muito engraçado de ver, principalmente aqui em Porto Alegre, a gente tem a chamada Associação Psicanalítica de Porto Alegre, né? Essa questão da clínica do social, que eles fazem muitas críticas políticas, eles têm um forte viés de esquerda, mas eu identifico isso mais como um fenômeno acadêmico, que também os psicanalistas hoje em dia se entraram dentro da academia. Então a psicanálise não é uma ciência, não é psicologia, mas ela muitas vezes é forte em alguns departamentos, né? Na Unicinos, eu acho, na URGS até tinha alguns professores. Eu aqui moro perto, nesse momento eu moro aqui perto de uma clínica que acho que é Ciro Martins, né? De vez em quando aparecem umas clínicas também novas, tipo Fernando Pessoa, né? Aí são aqueles psicanalistas que vão ficar falando na televisão, né? Sim. Isso tudo gera um fenômeno também de tentar agradar o público, né? Ainda que desagradando, assim, aquele viés meio House, assim, de ser meio antipático, né? Mas é uma antipatia charmosa. Exatamente. Então tem uma certa ótimo. Mas o House não é de esquerda, né? O House, ele é um centrista que, por não ser de esquerda, ele é de direita, vamos dizer assim. Ele é um canalha, né? Às vezes se redime mais ou menos, depois mete o pé na jaca de novo, né? Os psicanalistas da linha mais freudiana, né? A gente brinca que eles tentam ficar todo certinho, né? Então, é aquele cara que até meio que imita o Freud, então deixa crescer uma barba, ficar de óculos, fundo de garrafa, assim, para ficar uma coisa mais distante, o que em tese ajuda a transferência, a projetar sobre uma coisa vaga, né? O que eu notei... Os lacanianos... Eu notei, assim, quando eu fui visitar o padre, tinha um crucifixo lá atrás, né? Quando eu fui visitar o psicanalista, tinha uma foto do Freud. Na mesma posição, com o mesmo intento. Freud, ou do consultório do Freud, né? Tem um simples, assim. O Freud tinha umas manias, ele tinha umas estátuas egípcias no consultório dele, né? E aí alguns psicanalistas também se dedicam a mostrar uma certa coleção, embora também haja a superinterpretação de que aquele que é colecionador é porque ele tem um problema na fase anal. Tem todas as maluquices, né? Então, eu brinco assim que... eu não coleciono nada. Num grupo de psicanalistas, né, lacanianos principalmente, né, é todo mundo com uma cara séria, assim. Ninguém quer falar nada. Aí tu fala alguma coisa, faz uma pergunta, eles perguntam, mas por que tu pergunta isso? É uma coisa extremamente irritante. Né? Exato. Eu tô um pouco caricato, né? Mas é assim, tipo... eu estou na posição de psicanalista e tu está na posição de paciente. Né? Tu está me pedindo... Tu quer que eu seja teu analista, né? Tu me supõe um saber que tem um processo de transferência aí. Né? Isso.
E no fundo, muitas vezes, isso é muito típico do psicanalista, né? É muito uma imagem projetada pelo paciente. Então, Sim. o psicanalista é uma pessoa normal, um pouco maluca, como a maioria das pessoas que buscam essas profissões, eu, inclusive, né? Ela quer matar dois coelhos com uma cajadada só, ou seja, ela quer se tratar e arranjar uma profissão, né? Sim, Então, as pessoas que vão buscar essas profissões são pessoas que têm problemas psicológicos. Todo mundo tem problemas psicológicos, mas o pessoal que quer fazer carreira nessa área geralmente tem problemas mais graves. Tá meio congestionada, a profissão, mas de qualquer maneira. Sim, é um excesso de... eu brinco assim, a psicanálise ela virou uma Amway, só que ninguém mais sabe o que é Amway, né? Então virou uma, sei lá, uma Jequiti ou Natura, uma coisa assim. Essas que é marketing de rede, né? Em que todo mundo tenta convidar um outro para ser profissional. E aí muita gente vai num congresso de psicanálise, né? Sei lá, vão 1.500 pessoas, né? E é um mar de mulheres, principalmente, né? E uns figurões da mesa, que são alguns psicanalistas homens com essa cara de barba ou de óculos, ou muito feios, né? Tem que compensar. Alguns são bonitos, como eu, mas é exceção. E aí o que acontece? Eu digo, olha, aqueles caras que estão ali na mesa, eles são analistas de grande parte das pessoas que estão aqui no público, né? São os analistas didáticos, didatas, como se diz antigamente. Eles ganham realmente um dinheiro significativo sendo psicanalistas. Esse pessoal que está aqui meio que empata, ganha, analisa umas 4, 5, 10 pessoas, mas também gasta muito em supervisão, em curso e não sei o que mais, e na própria manutenção do consultório. Então, esse pessoal aqui, ainda que eles até ganhem um pouquinho, né, eles são principalmente clientes da psicanálise, que não se curaram da psicanálise ainda, e aqueles ali são profissionais. Se ele quer ganhar dinheiro hoje no Brasil, é ser psiquiatra. O psiquiatra ganha muito bem. O psiquiatra é uma outra forma de lidar com isso, que é tu marca uma sessão por mês ou a cada 2 meses, e tu trata não com tantas horas, tu tratando horas com aquela pessoa, e sim com medicação, principalmente. O psiquiatra pode fazer psicoterapia talking cure, né? Mas ele é um profissional geralmente muito caro, né? E que atende um número muito grande de pessoas. É uma forma de se tornar pagável para uma classe média, uma classe pobre. Exatamente, eu gostei da experiência porque no final eles te dão um remédio, você vai na farmácia. Eu não te recomendo ir muito nessa onda. Assim, bom. Um psiquiatra tomar cuidado para não se queixar demais, porque tu vai tomar muito remédio que tem efeitos colaterais, né? Então, não inventa moda, não inventa doença, porque a medicação causa... Né? Mas a forma como a psicanálise tratava, na época do Freud, é muito diferente de como trata hoje. Como é que tratava na época do Freud? Tu fazia, sei lá, 5 sessões por semana, né? Uma vez por dia, de segunda a sábado, ou sei lá, de domingo a sexta, não sei se o Freud respeitava o sábado, e pagava uma fortuna, né? Porque era um médico. Enfim, as coisas eram muito mais caras na época do Freud do que hoje, muito menos acessíveis. Classe média era um conceito mais vago, tu era meio classe alta, né? Ou era pobre, né? E aí ele gerava fortemente aquilo que o Freud chamou de neurose de transferência. O que é a neurose de transferência? Tu transfere para a situação do teu tratamento os teus problemas da tua vida. Então, tu meio que coloca em suspenso a tua neurose normal, né? E tu cria uma nova neurose que essa pode ser controlada, ela pode ser manejada dentro do tratamento. E essa neurose é como se fosse a vacina, né? A vacina é uma forma atenuada do vírus, por exemplo. Né? Então, a neurose de transferência é uma neurose sob controle. Inclusive, a pessoa tende a melhorar muito na sua vida fora do setting analítico, enquanto ela está em tratamento, no início principalmente, porque ela troca a neurose do dia a dia, que deixa de ser tão importante. E o que passa a ser um problema gigante é o próprio tratamento. Então, a pessoa agora não precisa mais se curar da sua neurose da vida, ela tem que se curar da neurose de transferência, que vai, de certa maneira, ser a maneira dela lidar com os problemas que ela tinha na sua vida real, vamos dizer assim. E aí, essa neurose vai ser tratada durante uns 6 meses, 1 ano. A ideia de tratamento do Freud era uma coisa intensa.
era considerado muito demorado e muito caro, porque, enfim, era muito caro, né? Mas não era demorado no sentido que é hoje. Como é que são os tratamentos psicanalíticos hoje? Tu vai 1, 2, 3 vezes por semana, né? Dificilmente se vai muito mais do que isso. O preço que tu pode pagar, então, é limitado ao fato de que mais pessoas pobres também passaram a fazer tratamento. Sim. E aí o resultado é que também não é um grande problema. Aquela neurose de transferência lá que o Freud imprimia era um problemão gigante, né? Tu tinha um problema gigante a ponto de tu te meter num problemão gigante ainda maior, né? E aí tu resolvia aquele problema com uma certa pressa, com uma certa urgência, né? Hoje em dia as pessoas ficam em análise por 10 anos. O pessoal que vai virar psicanalista, então, esses, eventualmente, alguns ficam se fazendo análise por toda a vida, né? Então, não tem mais uma neurose de transferência tão intensa, porque também se tornou assim, se aburguesou a psicanálise, se tornou uma coisa de classe média, até classe média, média, quase baixa. Bom, Regis, é que nós temos que encerrar mesmo. O tema egoísmo vai fazer outros programas sobre psicanálise, sobre temas psicanalíticos. Sim, a gente acabou falando mais sobre a psicanálise. Exato, Não, mas enfim, sobre egoísmo acho que está tudo tranquilo. Tá? Nós temos um outro que tem que linkar aí, que a gente falou sobre, como é que é? Sobre altruísmo, eu acho, né? Altruísmo a gente já fez e tal. O pessoal procure aqui, é só buscar. Beleza, grande abraço, até a próxima. Grande abraço, tchau, tchau.